Então, a cinemática. O que é a tal da cinemática, né? A cinemática está no nosso dia a dia, porque o tempo todo você está em movimento, ou você está parado, mas você está fazendo algum relacionamento ou usando isso de alguma forma, mesmo que inconscientemente, né? Então, se alguém arremessa para você aquela brincadeira, pensa rápido, joga uma bolinha na sua direção e quase que instintivamente, né, você levanta a mão e cata essa bolinha no ar. De alguma forma, você usou o conceito de cinemática, né? Você sabia que você ou precisava continuar parado em relação ao solo, para você pegar aquela bolinha no ar naquele ponto, ou que você precisava se deslocar, iniciar movimento em relação ao solo, dando um passo à frente, um passo à direita, um passo à esquerda, enfim, para você conseguir pegar a bolinha que estava indo mais ou menos na sua direção. A gente sabe, obviamente, que os veículos se deslocam indo de um ponto A para um ponto B a todo instante e gastam combustível para isso. E muitos de nossas famílias aí acompanham o rendimento do veículo. Ah, meu carro está ruim, está fazendo 10 quilômetros por litro na gasolina, está fazendo 8 quilômetros por litro no álcool. Sem que a gente pense nisso, o que está trabalhando de fundo em nosso cérebro é a trajetória que a gente anda fazendo. É verdade? E aí, daqui a pouco a gente comenta sobre trajetória e deslocamento, mas a gente usa até como fala, conceito errado, equivocado de deslocamento e trajetória. A gente conversa já já. Então a cinemática aparece por aí. A cinemática, pessoal, ela é uma parte de uma área maior da física, que é a mecânica. A cinemática, ela estuda o movimento dos corpos ou o estado de repouso dele, sem se importar com as causas desse movimento. Tá bom? Certinho? Conseguiu refletir sobre isso? Estuda o repouso e o movimento. Isso aqui geralmente não aparece em videoaula. Quem assiste videoaula aí, ó, quando dá uma definição, geralmente não coloca isso aqui lá. Está errado. Mas eu prefiro falar porque para você dizer que alguma coisa está em movimento ou parado, você precisa dizer em relação a quê. Tá? Então, se você precisa de um referencial, que é outro termo-chave, outra palavra-chave da cinemática, então a gente está estudando aquele corpo que está parado, né, em relação a algum referencial. Mas está em movimento em relação a outro. Então a cinemática está dentro da mecânica e ela estuda aí o repouso, o movimento dos corpos, sem se preocupar com o que produziu esse movimento. Tá? Um carro foi de Valadares para Alpercata, uma velocidade média de 80 km por hora. Não nos importa o que provocou o movimento. Tá bom? Se ele foi guinchado, num guincho super potente, né? Que o arrastou aí a 80 por hora. Ou se ele foi por propulsão, por impulsionamento próprio, por motor próprio. Não nos importa. O que nos interessa na cinemática é a gente trabalhar com grandezas fundamentais, que são a posição e o tempo, e só. A gente não vai se preocupar com o que está causando. Assim? Tempo e posição. Grandezas físicas fundamentais para a cinemática. Tempo e posição. Qual é a sua posição? Você está aí na sua casa, sentado na frente do computador,
Ou tem gente deitado ainda assistindo pelo celular. Qual é a sua posição? Ah, Rodrigo, se você me disser em relação a quê, eu posso montar um sistema XY gigantesco, imaginário sobre a cidade e dizer qual é a minha posição. E qualquer pessoa me acha. Isso. Então, se eu disser para vocês que existe um zero lá na Praça Serra Lima, e a gente traçar as quadras em termos de pontos x, y, se você imaginasse que você estivesse voando ali, né, sobrevoando de helicóptero o centro, por essas duas coordenadas você chegaria à casa de qualquer um de nós. Mas todo mundo, para você encontrar todos nós aqui da sala, todo mundo tinha que dar essa posição em relação à origem lá na Serra Lima. Ou em relação a algum outro ponto que estivesse numa outra cidade, que estivesse lá em Alpercata, mas essa posição de Alpercata tinha que ser referenciada em relação à Serra Lima. Não, você não acha. É preciso ter um referencial para você fazer o link, né? Só para trocar o slide aqui, a mecânica que contém a cinemática, ela estuda todo o repouso e movimento dos corpos, mas não se importa com o que está acontecendo dentro do material. Só o que acontece externamente. Então você vai ter o estudo dos movimentos sem se importar com as causas, que é a cinemática. Você vai ter a estática, que é o estudo de um corpo em equilíbrio, equilíbrio de forças, de torques. Você vai ter a dinâmica, que aí sim é um complemento da cinemática, né? Seria um estudo dos movimentos, agora se importando com o que está causando esse movimento. Por isso lá na dinâmica aparecerão as leis de Newton, lei da inércia, lei fundamental da dinâmica, o F é igual a ma, terceira lei, ação e reação, né? Vai fazer sentido o que está causando o movimento, o que está causando a alteração de movimento, como é que eu explico, isso vai estar lá na dinâmica. Então a mecânica estuda o repouso e o movimento dos corpos sem se importar com o que está acontecendo dentro da matéria. Eu não quero saber o que está acontecendo dentro da liga de aço do automóvel. Eu estou olhando só para o automóvel, que ele anda para lá e para cá. Tá bom? Se tem uma força puxando, se existe um guincho puxando e acelerando ele a partir do repouso, aí eu já estou falando da dinâmica. Se esse corpo está andando sozinho e está variando a posição no tempo, e eu não quero saber ali que força está atuando sobre ele, eu estou falando de cinemática. Se ao longo do deslocamento, em uma reta, esse mesmo veículo mantém a sua carcaça na horizontal, bonitinho sobre a via, sem se balançar muito, né, sem que a suspensão do automóvel trabalhe muito, então ele desloca-se como um ponto numa linha horizontal sobre a reta, eu estou falando de estática. Estática em X, estática em Y. Então a mecânica é uma área maior, lá dentro você tem a cinemática, você tem a dinâmica, você tem a estática. E Rodrigo, tentei juntar aqui, mas ainda está difícil. Não tem problema não. É só o primeiro slide de tanta informação que ainda vai passar por vocês. À medida que a gente for estudando os tópicos, você vai começar a separar isso em sua cabeça. Tá bom? Quando a gente estiver estudando dinâmica, você vai entender o que é dinâmica. Quando a gente estiver agora falando em cinemática, você vai entender a cinemática. Você vai ver que a gente não vai se preocupar com o que está causando o movimento. A gente vai estudar o movimento sem se importar com isso. Vai ficar claro pelos exercícios, tá bom? Lá em estática, a mesma coisa. Importante relembrar que a cinemática vai se valer de tempo e posição, para memorizar aí o reloginho e a trena. Posição e tempo. Quando eu digo para vocês aí, pessoal, tem quanto tempo que eu estou falando aqui, hein? Aí você fala assim, Rodrigo, você começou a falar às 8, então tá com, sei lá, 30 minutos, 31 minutos mais ou menos. 31 minutos, sei lá. 31 minutos? 31 minutos. Quando você me diz isso, é porque quando eu comecei a falar, você assumiu, o seu relógio não estava marcando 00. Não é verdade?
A menos que eu tenha pedido para alguém começar a cronometrar lá atrás, então, se eu tivesse dito para você cronometrar, você teria zerado o cronômetro lá. Mas como eu não pedi, você está fazendo uma conta rápida aí olhando para o seu relógio. Que horas são agora? Você sabe que horas a aula começou. Então você faz essa matemática rápida. Meia hora que você está falando, 31 minutos, mais ou menos, que você está falando. Quando você faz isso, é porque você tem um ponto inicial. O que é o tempo? O tempo existe? Ou ele é uma repetição periódica de alguma coisa para padronizar eventos, padronizar comportamentos? O homem das cavernas usava relógio? Não existia relógio. Não é verdade, hein? E para ele existia tempo? Ele tinha mecanismos periódicos para marcar a passagem de eventos ou a existência de eventos? O que vocês acham? Será que ele saía para caçar de manhã e ele tinha noção de quanto tempo ele podia ficar fora para não correr o risco de ser pego pela noite? A natureza tem ciclos periódicos. Ela tem seus macro-relógios. Se você não tiver relógio, você tem uma noção de dia. Não é verdade? Então, quando a gente padroniza, você pega uma estruturazinha, bota lá ponteiros ou númerozinhos e acerta em relação a alguma referência, não tem como eu saber que se você não tiver um marcador periódico, relógio, a gente se encontrar às 8 horas da manhã para início dessa aula. Né? Se a gente não tivesse relógio, como é que a gente marcaria para começar uma aula às 8? O que é às 8? Nós que demos esse número às 8. Né? Fazendo analogia com cores, né? Você tem lá um conjunto de abelhas voando num jardim e indo para uma florzinha amarela. Nem sei se a abelha gosta de flor amarela. Vamos supor que goste, tá? Entre nós, a gente pode comentar que a abelha está gostando de flor amarela, que ela está preferindo as flores amarelas. A gente está vendo isso. Mas se fosse possível dizer para a abelha e ela responder que ela gosta de flor amarela, para ela sua pergunta não faria sentido. Porque para ela não existe amarelo, não existe azul, não existe verde. Cada animal enxerga de um jeito. Não é isso? Alguns até são coincidentes, mas tem uma diferença. Então existe uma padronização para comprimento de onda. Então, eu enxergo amarelo, eu enxergo verde, mas não quer dizer que o bichinho lá esteja enxergando. Então, mas é um padrão, todo mundo entende aquilo. Né? E existem linhas na ciência que mostram para você como eles enxergam, que é para melhorar iscas, a produção de iscas, por exemplo, atratoras, otimizar a produção, mexer no tom de cores enfloradas para você maximizar a produção de mel. Tem toda uma ciência por trás aí para você conduzir pesquisas nesse sentido. Né? Mas voltando ao tempo, então você tem uma estrutura periódica, você tem lá um reloginho que marca. Então, hoje, na hora que ele estava passando, pelo que a gente chama de 8 horas, falou assim, opa, tem um evento agora, começando. E eu preciso acessar um link, porque outras pessoas vão se orientar por esta situação de ponteiros aqui, indicando 8 horas, e vão estar lá também. E a gente se encontra. Né? Não tivesse o relógio, a gente não conseguiria encontrar. Coincidentemente, alguém poderia até chegar junto, mas a gente ia chegar muito cedo, a gente ia chegar muito mais tarde. Né? Porque você não tem essa percepção com essa precisão. Você precisa de alguma coisa periódica fazendo essa marcação para você se disciplinar. E aí o mundo se organizou em torno do relógio e a gente diz que a gente está sem tempo ou com mais tempo num dia
em razão dos ciclos periódicos do relógio, né? Que você marca e vivencia eventos. Você sabe quando mais ou menos vai começar, quando mais ou menos vai terminar. E por aí você sabe dizer se o seu dia está muito cheio de atividades ou não. Então ele é uma unidade bem básica para a gente. E a posição? Agora em época de pandemia, principalmente, as pessoas estão comprando mais pela internet. Como é que o carteiro sabe que aquele, sei lá, é, tênis, livro que você comprou, ele precisa ser entregue na sua rua naquele número? Ora, quando você comprou lá na loja, você cadastrou seu endereço. Então você colocou lá, Rua Ibituruna, número 900. Aí o carteiro vai e deixa para você a encomenda. O que significa esse Rua Ibituruna 900? Ah, é meu endereço. Sim, é seu endereço. Mas o que é isso, do ponto de vista da física? Sai de lugar? Muda de lugar? Sua casa muda de lugar? A menos que você seja um pouco nômade, né? Tem algumas famílias que rodam o Brasil aí, e aí utilizam aqueles motorhome, né? Praticamente não tem moradia fixa, mas não é o caso, não estamos falando disso. Sua casa não sai do lugar. Em relação ao referencial Terra, não. Em relação a Marte, em relação a Júpiter, em relação a uma constelação qualquer, nossa casa está mudando de posição a todo instante. Depende do referencial. Mas estamos simplificando as coisas, estamos pensando em relação ao nosso planeta. Então, minha casa, obviamente, não muda de posição. Se não muda de posição, se eu marco essa posição, coloco uma escala na rua e pinto essa escala com plaquinhas nas residências, aqui é o 800, ali é o 820, aqui é o 840, ali é o 860, do outro lado eu vou fazendo com os ímpares. Quando chegou na sua casa, a minha escala imaginária apontava para o 900, aí puseram lá uma plaquinha 900 e assim segue. O carteiro, então, ele acha a posição 900 na rua Ibituruna, vai lá e deixa a sua correspondência. Existem algumas regras, se não me engano, do CREA, para normatizar a questão de numeração de ruas, né? Mas uma delas, e a mais simples e direta, é que se você mora na rua Ibituruna, número 900, é porque você, na maior parte das vezes, estará a 900 metros do início da rua Ibituruna. Então, se você mora no começo de uma rua, o número da sua casa é pequeno. Pense aí no seu endereço. Se você mora bem distante do início da rua, o número da sua casa é um número grande. Tá? Minha mãe mora pertinho, no início, no esquina, praticamente. No início de uma rua. O número da casa é 39. Meu irmão mora antes dela. O número da casa é o 29. Pertinho, quer dizer, está a 29 metros do início da rua. Nesse caso da minha família, a rua começa na esquina. Ora, 29 metros, pessoal, a distância entre um poste e outro é de 30 metros. Significa que tem um poste na esquina e tem outro poste na frente da casa do meu irmão. É isso, Rodrigo? É isso mesmo. Sem você ir lá, você já sabe que tem um poste na frente da casa dele. Aí eu moro na Israel Pinheiro, número 1800. Então não sei qual a orientação cardinal da Israel Pinheiro, não parei para pensar nisso ainda, mas provavelmente deve significar que a sua casa está a 1.800 metros do início da Israel Pinheiro. Tá? Tem outras orientações, tá? O CREA obedece outras regras aí. Então, em relação a leste, tem umas outras questões lá na civil. Mas é só para ilustrar um pouquinho como essa questão de posição é importante, porque mesmo as outras regras vão julgar na questão da posição. Então, todo mundo acerta a sua casa, né? Se você joga no GPS hoje em dia, ele vai fazer chegar à sua casa. Né? E hoje existe inteligência, né? Você pega o Bing Maps da Microsoft, você pega o Google Maps do Google e outros que tem por aí, coloca lá no celular e ele te leva ao endereço. Se ele te levou certinho, ele tem uma avaliação logo depois lá, você bota lá 5 estrelinhas, 4 estrelinhas, porque você gostou do caminho, levou certinho.
E aí o sistema vai aprendendo. À medida que outras pessoas fazem aquele caminho ou caminhos semelhantes e votam lá, ele vai sedimentando e aprendendo que aquele caminho é o melhor caminho. Né? E ele faz isso em tempo real, com todos os celulares que estão conectados na internet, usando a função de mapa, função de GPS. Por isso que ele aprende. Né? Quando eu cheguei em Valadares, eu não tinha essas ferramentas. Eu precisava achar casas para alugar aqui, por exemplo. Então a primeira coisa que eu fiz foi comprar um mapa. Primeira coisa que eu fiz em Valadares, primeira compra que eu fiz em Valadares, tirando a alimentação, foi um mapa. Porque eu sabia que eu estava vindo para uma cidade de muitos habitantes, eu precisava achar, chegar a endereços aqui caminhando para visitar casas para alugar, porque eu ficaria por aqui, eu trabalharia no instituto. Né? Então eu comprei um mapa da cidade e ainda lá no hotel eu comecei a estudar os bairros mais próximos do centro, as vias principais, para eu poder chegar nos endereços. Então quando eu pegava chaves nas imobiliárias, aí rua tal, número tal, eu conseguia chegar lá. Ah, Rodrigo, mas precisava de mapa? Sim, quem é de fora e chega numa cidade grande como Valadares, se perde durante um tempo ali no centro. Tinha hora que eu estava caminhando na direção oposta do shopping, achando que eu estava indo para o shopping. Né? Eu jurava que eu estava indo para o shopping e de repente eu estava lá embaixo, quase na JK, lá, porque eu tinha descido demais. As paralelas ali, eu estava caminhando quase na beira do rio e jurava que eu ia chegar no shopping. Eu já tinha passado pelo shopping há muito tempo, mas eu estava caminhando lá embaixo. Então precisava de um mapa para me orientar. E com o número da casa, com o número do apartamento, com o número do shopping, com o número da loja, X, Y, eu chegava lá. Posição. Uma diferença é que quando eu caminhava em uma linha reta, por exemplo, eu saía de um quarteirão, de um determinado ponto, da Serra Lima, que descia Minas Gerais até a Marechal, a Praça Serra Lima, descia a Minas Gerais, até lá embaixo a Marechal, que é perpendicular a ela, aí eu caminhava ali, sei lá, quatro quarteirões, alguma coisa assim, né? Como era uma reta, o meu deslocamento ou a minha trajetória eram coincidentes. Agora, quando eu caminhava para algum outro ponto que não era uma reta, né, a posição inicial e a posição final não me davam uma linha direta, a minha trajetória e o meu deslocamento eram diferentes. Quando a gente fala em deslocamento, você tem que olhar para a posição final, aonde você chegou e de onde você saiu, qual a sua posição inicial. E de novo eu estou falando em posição. Posição inicial, posição final. Você está se deslocando numa rua. Você está em frente de qual número? Olha para casa aí. Ah, eu estou na frente do número 50. Então você está na posição inicial 50 nessa rua. Você caminha alguns minutos. Parou. Olha para casa agora aí. Ah, eu estou aqui na posição 700. Então, beleza. O seu deslocamento agora é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Os 700 menos os 50. Eu não sei, nesse cenário, se você desceu algum trecho dessa rua, ou se ela subiu em algum trecho, se ela virou para a direita, ou se ela virou para a esquerda. Então, do ponto de vista de trajetória, isso precisa ser considerado. Se você levou com você um frasquinho com um furinho pingando uma tintazinha, então agora você não estando lá na rua, você me diz assim, Rodrigo, vai lá e vê exatamente qual é a trajetória que eu fiz. Aí eu vou até o número 50, que você me disse qual eram as posições iniciais e finais. Eu começo seguindo os pontinhos de marcador que vocês deixaram no chão. E aí, se você virou para a direita, eu caminho seguindo as tintas no chão. Se você virou para a esquerda, eu caminho seguindo as tintas no chão. Se você subiu, se você desceu. O que eu terei feito é percorrido a trajetória. Aí tem um Google Maps que eu usei, eu capturei lá do IFMG até o centro. À esquerda, o Google sugeriu o caminho mais rápido em azul ali. Aí ele bota aqueles pontinhos amarelos ali, né, aqueles tracinhos amarelos, que indicam para a gente que são pontos ali onde tem o trânsito está um pouco mais intenso. Né?
geralmente é próximo a um semáforo, né? Como os celulares estão conectados aí na 4G, coisa do tipo, o Google continua tendo referência e ele vê que os celulares ficam próximos, que é uma redução de velocidade, então não significa que aquilo ali é um engarrafamento, mas ou você está próximo de uma faixa de pedestre, mas principalmente próximo a um semáforo, né? Então esses tracinhos alaranjados aí geralmente significam radares, semáforos, né? Significa que há uma redução de velocidade ali, não necessariamente tem um engarrafamento, né? Mas então vamos considerar a linha azul. É um possível caminho? É um possível caminho. Do ponto de vista de gasto de combustível, eu conseguiria calcular a partir dali, se eu tivesse velocidade, se eu tivesse tempo? Sim. Um outro possível caminho é o que está em cinza, né? Você iria ali até a 381, né, vindo do IFMG, pegaria para a direita, estamos pensando do IFMG para o centro da cidade, algum ponto no centro, tá? Botei aleatório ali. Então, se você saísse do IFMG até a 381 ali, você caminharia agora pelo endereço em cinza, você também chegaria no mesmo ponto. É um caminho mais longo, mas é uma trajetória? É uma trajetória. Então, você tem ali a trajetória em azul, e você tem a trajetória que começa em azul, mas de repente vira cinza fazendo aquela alça ali à esquerda, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Então, você tem uma trajetória que é essa aqui, e você tem outra trajetória que é esta aqui, né? Você foi por lá ou foi por cá. Trajetória. Leva em conta a questão do rendimento do veículo, da quantidade de combustível que você gastou para percorrer determinados quilômetros, determinado tempo. Trajetória. No fundo, se você fez o caminho em azul ou se você fez o caminho em cinza, para a física, o seu deslocamento foi daqui até aqui. O seu deslocamento é esta reta em verde, essa seta verde. Tá bom? No nosso dia a dia, a gente acaba falando de deslocamento, usando deslocamento aí como trajetória. Então, separem isso, porque vai ser decisivo isso aí em alguns problemas de cinemática. O deslocamento leva em consideração apenas posição final e posição inicial. Tá bom? Aonde você está? Ah, eu estou na posição tal. Seu carro quebrou na estrada. Estava de férias com a família, o carro quebrou na estrada. Você precisa pedir ajuda. Se tiver um sinal de celular, você conseguir falar com alguém, com um serviço de guincho, com a polícia rodoviária, por exemplo, para pedir ajuda, você tem que dar alguma informação. Aonde você quebrou? Você está ligando para mim, você conseguiu falar comigo. Tá, eu vou agora encontrar você. Onde você está? Ah, não sei. Aí eu não consigo te achar. Por isso, assim, isso era mais comum, né? Hoje está bastante reduzido, mas era mais comum no passado. Eu me lembro aí uns 30 anos, há uns 30 anos, à beira das rodovias, tinha umas sinalizações mais simples e talvez, mas que ajudavam mais, eu acho. Tá? Não me recordo se a cada quilômetro, mais ou menos, você tinha uma plaquinha pequena no canto da estrada dizendo assim, sei lá, BR-381, quilômetro 220. De modo que se você caminhasse um pouquinho, se você quebrasse na estrada, caminhando um pouquinho para a direita ou para a esquerda, você saberia em que quilômetro você estava parado. E aí você diz, Rodrigo, vem aqui me resgatar, rapaz, estou perdido aqui, estou quebrado na estrada, ou liga para um guincho e pede para ele vir aqui, se você conhecer. Eu estou na BR-381 no quilômetro 230, por exemplo. Então, se você ficar quieto lá, alguém vai chegar até lá, né? Aí a gente, 230, aí eu procuro no mapa, vejo qual é a cidade mais próxima, procuro o guincho naquela cidade mais próxima e mando ele lá te socorrer. Ou procuro posto, né? Hoje em dia essas coisas são muito simples, né? Você procura um posto se você tiver algum sinal de alguma coisa, né? Quando eu viajo, por exemplo, eu tenho parentes em São Paulo, né? Então eu viajo 1.000 e poucos quilômetros. Como eu sei que no meio do caminho eu vou ter trechos onde eu não terei sinal de celular, eu baixo o mapa no celular sempre. Sempre, para onde eu vá, para onde quer que eu vá, eu
estudo um mapa antes e faço um download. Eu tenho acesso offline. Então, eu tenho telefone de alguns lugares. Eu sei onde tem postos de combustível, né? Porque se eu precisar, se eu tiver algum sinalzinho de telefone, não necessariamente eu terei também internet, né? Eu consigo ligar ou eu melhoro as possibilidades de ter sucesso aí no caso de uma quebra. Então, a posição é importante por isso. O deslocamento leva em consideração apenas ponto inicial e final. Se um avião sai de Valadares, sai um avião de Valadares. Ele decola, ele curva para lá, ele curva para cá, ele viaja um trechão, aí ele curva para lá, curva para cá, aterrissou em BH. Isso aí é o quê? Trajetória. Isso é a trajetória, o conjunto de pontos imaginários pelos quais o avião passou, pelos quais o carro passou. Conjunto de pontos. Se fosse possível marcar todos os pontos por onde ele passou, você tem a trajetória. E qual seria o deslocamento? O deslocamento leva em consideração o quê? Posição final, posição inicial. Não sei se eu vou conseguir traçar reto aqui. Mais ou menos reto. Isso aqui é o deslocamento, em verde. E em azul, trajetória. Beleza? Separem muito bem isso daí. Trajetória para fins de consumo de combustível. Deslocamento, não importa se você subiu, desceu, fez curvas. Deslocamento leva em consideração apenas pontos iniciais ou finais. Tá? Esse é o conceito da física, é um conceito antigo que existe há séculos. A gente que no dia a dia acaba usando o conceito errado. Tá? Mas está aí, trajetória e deslocamento. Alguns outros conceitos chave para a cinemática. Você tem ponto material. O que é o ponto material? Quando o tamanho, a gente falou aqui de carro, a gente falou de avião, quando o tamanho do carro, o tamanho do avião não é relevante em relação à sua trajetória, por exemplo. Então eu falei de um avião voando de Valadares até Belo Horizonte. Ele vai voar, pensando em trajetória, né? Que é gasto de combustível. Então ele vai voar, não sei, 300 quilômetros. O deslocamento em linha reta pode ser bem menor que esse, e é. Né? Mas eu tenho que pensar em consumo de combustível, eu tenho que pensar em trajetória. Então, nos 300 quilômetros de trajetória, supondo esse valor, o meu avião, que tem aí, sei lá, 50 metros de comprimento, ele vira um ponto. Imagina o Google, né? O Google Maps. E aí você sobe, dá um zoom, para você ver lá a trajetória, mostrando aqui GV e aqui BH. Então, aqui, de GV a BH, você tem nessa trajetória, nessa linha verde aí, por exemplo, 300 quilômetros. O seu avião está onde? Em qualquer ponto que você pegar, ele vai ser exatamente um pontinho ali. Então a gente diz que ele é um ponto de matéria, um ponto material. Esse ponto tem uma velocidade. Esse ponto, em um determinado tempo, para percorrer duas posições diferentes aí, ou variar suas posições em relação ao tempo, ele tem uma velocidade. Ele pode estar acelerado ou não. Tá bom? Então, ponto material, quando as dimensões do corpo não interferem no fenômeno estudado, ou não são relevantes para o estudo. Um ônibus atravessando a ponte de São Raimundo. Ora, agora o tamanho do ônibus, perto do tamanho da ponte, já são coisas mais compatíveis. Tá? Então, quanto tempo demora o ônibus para atravessar a ponte? Você não pode considerar apenas a frente do ônibus. Né? Você precisa levar em consideração, talvez até a traseira. O trem da Vale, trem de passageiros, cruzando uma ponte, quando ele caminha nesse trecho aqui de Minas para o Espírito Santo. Às vezes o trem é maior do que a ponte que ele atravessa. Às vezes não, quase sempre. Né? Então ele não pode ser analisado como um ponto material. Agora, se você olhar para esse mesmo trem e der um zoom no Google, olhando para o ponto que ele sai lá em Belo Horizonte, até o ponto que ele chega lá em Vitória, quando você puser esse mapa na sua frente, olhando bem de cima, talvez o trem vire um ponto. Então, nesse momento, faz sentido tratar o trem como ponto material.
quando você olha segmentos, quanto tempo ele demora para frente da locomotiva ali, sair de Patinga e chegar em Valadares? Aí já é melhor você tratá-lo como um corpo extenso, pode ser melhor tratá-lo como um corpo extenso, quando as dimensões dele podem interferir no resultado. E Patinga, Valadares ainda está longe, né? Mas 2 estações mais próximas aí, não saberia dizer para vocês. Certo? Só para fazer entender. Então, ponto material, quando você tem uma trajetória tão grande ali, no seu estudo, né? Pegando o gancho pela trajetória, em que seu corpo vira um pontinho. Ele pode ser analisado como um pontinho, não interessa o tamanho dele. Tá? Questão de referencial, qualquer ponto em relação ao qual você associa estado de movimento ou repouso para um corpo. Então, qual é o seu referencial? Ah, Rodrigo, meu referencial aqui é a minha impressora. Está na minha frente aqui a minha impressora. Então, em relação a ela, eu estou parado. Tá? E passou um carro agora na rua aqui. Ó. Esse carro estava em movimento em relação à minha impressora. Ah, eu estou parado em relação à minha impressora. Então, esse carro também está em movimento em relação a mim. Tá? Então, o referencial é um ponto. Em relação a esse ponto, você fala do estado de movimento dos outros corpos. Esse ponto pode ser qualquer coisa. Ah, Rodrigo, passou um mosquito voando aqui. Ah, é? E em relação a esse mosquito voando, em pleno voo? Ah, e eu estou em movimento. Perfeito. Você está parado, sentado na cadeira, assistindo a aula aí no computador, em relação à terra, em relação à sua casa, ao chão da sua casa. Mas em relação a uma mosca voando, você está em movimento. Né? Pega uma trena aí e vai tentando medir a posição. Se está variando a posição sua em relação à mosca enquanto ela voa. Ih, Rodrigo, está variando. Então, em relação à mosca, você está em movimento. Em relação à mosca, ela está parada, né? Você para a mosca e você é que começa a se deslocar. É louco isso, né? É, meio louco. Mas é o conceito de referencial. Se você adotar a mosca como referencial, adote tudo em relação à mosca. Senão você vai se perder. Adotar um referencial em movimento geralmente gera confusão. Tá? Então, na maioria das vezes, é melhor você pensar em algo como uma árvore, como o planeta, porque aí tudo aí ao seu redor vai estar parado. Se tiver uma mosquinha voando, tudo aí ao seu redor está em movimento em relação à mosca. Bom? Então fiquem atentos a esses pormenores aí. O corpo vai estar em movimento se a posição dele em relação ao referencial muda no decorrer do tempo. É o que eu falei de você em relação à mosca. Né? Se uma mosca passa voando, a sua distância em relação a ela está mudando. Tá? O mais importante, a sua posição em relação à da mosca está mudando no tempo? Tá, Rodrigo, a mosca passou aqui e já foi lá para a cozinha. Então a sua posição em relação a ela mudou. Né? Qual é a posição inicial da mosca, quando você viu pela primeira vez? Ah, estava aqui, mais ou menos aqui, ó, e se eu esticar a mão, eu tocaria nesse ponto imaginário. Beleza. Quanto dá? Deu 1 metro? Beleza. E agora? Está lá na cozinha. A última vez que eu vi, ela estava entrando na porta da cozinha. Quantos metros? Ah, daria uns 6 metros daqui lá. Variou a posição. Se variou a posição, você estava em movimento em relação a ela. Repouso, quando a sua posição não varia em relação à mosca. Então, você pega o seu celular, bota na função vídeo, começa a gravar um vídeo de você mesmo, coloca num bastão de selfie e segura esse bastão de selfie. Se você baixar o bastão de selfie e te gravar apontando para o céu azul que nós temos nessa época, num momento que esteja sem nuvem nenhuma, se você cuidar para os ombros não balançarem, nem a sua cabeça ficar balançando também, dificilmente alguém vai saber dizer se você estava caminhando ou parado em relação ao chão no momento que você gravou o vídeo. Por quê? Porque o celular em relação a você, ele está parado. A posição do celular em relação a você, enquanto você se desloca, não altera. Se não altera, o celular está em repouso em relação a você. Ah, minha tia estava lá do outro lado, ela viu quando eu passei gravando, fazendo o meu vídeo. A posição do seu celular em relação à sua tia variou no tempo? Ah, variou. Eu estava caminhando, né, segurando ele, então eu passei pertinho dela, 2 metros de distância mais ou menos, continuei caminhando, então alguns segundos depois eu estava ali uns 50 metros dela. Então, beleza, o seu celular está em movimento em relação à sua tia.
Esse mesmo celular esteve em repouso o tempo todo em relação a você. A distância entre o celular e o seu rosto permaneceu a mesma durante toda a gravação do vídeo. Tá? E é uma brincadeira mesmo, né? Se você gravar olhando, apontando para o céu azul, como não tem nuvem, e você não vê árvores, não vê carro, não vê outras coisas, se você andar com o corpo mais firme, sem balançar os ombros, sem balançar a cabeça, as pessoas não sabem dizer se você estava caminhando ou se você estava parado em relação ao chão, né? Agora, se você levanta o bastão de selfie e grava aparecendo rua, árvore, placa, pessoas, aí, obviamente, as pessoas sabem que você está caminhando ou não, né? Trajetória de deslocamento a gente já conversou. Conceito básico, só para a gente fechar. Conceito básico de velocidade. Variação da posição em relação ao tempo. O que é variação de posição? É a minha posição final menos a minha posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Isso me dá o que a gente chama de velocidade escalar média. Por que escalar? Porque é só um número. Não está dizendo se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo. Velocidade é um vetor. A gente vai falar em grandezas vetoriais mais à frente. Tá? Nesse momento é só um número. Mas o que é a tal da velocidade? É a variação da posição no tempo. É a taxa com que a posição varia no tempo. Eu fiz uma viagem para Montes Claros e a minha velocidade média, indicada lá no painel do veículo, foi de 70 km por hora. Né? Às vezes você faz 120 por hora numa reta, no limite 110 por hora, o que as placas permitirem, mas você passa dentro de um monte de cidadezinhas, você tem quebra-molas pelo caminho. Então, na média, a velocidade foi de 70 km por hora. Tá? É um exemplo. Então, 70 km por hora está me dizendo que isso é uma taxa. A minha posição está variando em 70 km a cada hora. Tá? Considerando aí a posição final e a posição inicial. Então, é uma taxa. Então, são conceitos muito simples, pessoal. Muito simples mesmo, esses conceitos de cinemática, mas eles farão toda a diferença. Um pouquinho sobre o movimento retilíneo uniforme, né? A gente veio falando já sobre deslocamento, sobre trajetória, chamando a atenção especial para que seja observado aí o que significa o S, ou o X, ou o Y no movimento vertical, geralmente a gente chama de Y, né? Que eles representará para a gente posição, não é isso? Então, sempre lembrar dessa questão aí da posição. A gente viu que a velocidade é uma variação, a velocidade é uma variação do espaço com o tempo. O deltazinho, esse triangulinho aí, representa para a gente variação. Posição final menos posição inicial. Tempo final menos tempo inicial. Vimos também que esse tempo inicial ele pode ser chamado de T0 e geralmente a gente o adota como zero porque você tem instrumentos de medida, você tem um cronômetro, né, que te permite acompanhar um determinado experimento iniciando a contagem de tempo quando você desejar, quando você quiser. Né? Porque o cronômetro simplesmente marca de forma perene o transcorrer daquele experimento que você está acompanhando, né? Enfim. Então você pode zerar a marcação do seu tempo para você não ter que ficar fazendo conta. Que horas que o experimento começou? O experimento começou às 8 horas, 13 minutos, 43 segundos. Aí você anota isso, depois espera terminar o experimento e faz essa conta aí. E é uma conta chatinha de ser feita, né? Então você pode fazer uso do cronômetro, vai te dar mais precisão, vai te dar mais controle, e você ainda pode zerar o tempo inicial. Começa agora, beleza, cronômetro zerado. Vai começar, dispara o cronômetro, tá? Então geralmente ele pode vir como um T0, pode aparecer para vocês como um T0, e a gente sempre dá um valor zero para ele.
Mas, do mesmo jeito, o nosso, a nossa posição final pode ser tratada simplesmente como S e a nossa posição inicial como S0. E já que o T0 não está ali mais, porque a gente assumiu o valor zero para ele, a gente assume simplesmente aqui um Tzinho. Feio esse Tzinho, né? Mais feio que o normal. Aí. Bom, se a gente multiplicar agora cruzado, essa parte em vermelha com o Vzinho que está lá no começo à esquerda, eu vou encontrar V vezes T, isso é igual a S menos S0. VT mais S0 igual a S. Ou, se eu espelhar isso aí, S é igual a S0 mais VT. Isso aí é o que chamamos de equação horária da posição. Lembrando que estamos no movimento retilíneo uniforme. Tranquilinho? Isso aí é uma equação de reta, pessoal? Por que que é? Porque eu tenho ali uma variável independente, que é o tempo, né? O tempo simplesmente vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Ele não depende de nada. Eu tenho uma variável que é dependente, que é o S. A posição final do meu corpo depende do tempo. Pode, inclusive, ser a mesma, mas ela depende do tempo. Daqui a 1 minuto, o corpo pode estar aqui, o corpo pode estar ali, pode estar lá, né? Então, o S seria a minha variável dependente e o tempo seria a minha variável independente. O S0 é uma constante, é a posição inicial do corpo. Você vai para frente da sua casa e precisa se deslocar até um mercadinho próximo. No momento que você passa em frente à casa do vizinho, a gente dispara o cronômetro. Então, em qualquer instante, 10 minutos depois, 2 horas depois, se alguém te perguntar assim, olha, quando o cronômetro foi acionado, qual era a sua posição? Ou qual era a sua posição inicial? E todos responderão a casa do vizinho, certo? Então, S0 é constante. É onde você estava no começo do experimento. Tranquilo? A sua velocidade também vai ser constante. A gente não está se preocupando aqui no movimento retilíneo uniforme em entender como você acelerou e como você desacelerou. Depois que você atingiu uma determinada velocidade, ela se manteve constante e a gente olha para essa janela enquanto ela esteve constante. Tá bom? Desse tempo até esse tempo. Dessa posição até essa posição. Tá bom? Então, como eu tenho uma relação linear entre a posição final e o tempo, eu tenho ali uma equação de reta. Lá na matemática, a gente estuda isso aí, ó. Uma equação de reta é uma equação do tipo, né? Y é igual a x mais b. Tá? Cadê minha reguinha? Deixa eu improvisar uma régua aqui, deixa eu ver se aqui dá certo. Y é igual a ax mais b. Isso é uma equação de reta. Mais ou menos, vou tentar fazer os eixos aqui, mais ou menos, tá, pessoal? Uma equação do tipo y é igual a y, x. Y é igual a x mais b. Eu tenho ali uma variável dependente, y, que depende de x. O x vai passando, x vai alterando de valor, e o y é calculado em razão de x. Né? Está ali a função. Isso aqui é conhecido pela gente aí como uma função linear, vocês devem estar vendo já em matemática, ou vai começar aí nos próximos dias ou semanas. Né? Uma equação desse tipo me dá aqui, olha. Quando b vale zero, se eu fizer b igual a zero ali naquela equação, se eu fizer b igual a zero, não, x igual a zero, desculpe, naquela equação y é igual a x mais b, o que acontece com o valor de y, hein? Fica igual a b. Então, quando x vale zero, quando o eixo x vale zero, se eu substituir zero aqui em cima,
eu fico com a equação y igual a bzinho. Tranquilo? A gente consegue, com outras informações aí, encontrar outros pontos dessa reta, mas eu vou esboçar uma reta aqui, tá? Que seria uma representação daquela nossa equação de reta ali em cima. Y é igual a ax mais b. Tá bom? Ô, Rodrigo, Oi. rapidinho, é porque a Isadora tá tentando entrar, só que ela não tá conseguindo porque ela falou que você não tinha aceitado ela. Ah, ok, tá pendente aqui mesmo. Eu não ouvi Obrigada, a viu? campainha. Valeu. E aí tem mais gente. Espera aí que aí tinha uma fila represada aqui. Não? Acabou? Eu não sei se eu não ouvi a campainha ou se ela não tocou aqui para mim. É como eu disse, eu paro de ver a sala, né? Eu vou para a luzinha aqui, então eu não sei o que acontece lá. Se vocês puserem no chat, por exemplo, eu não estou vendo, tá bom? Então foi ótimo aí ter me chamado no áudio aqui. Muito bem. Ok. Aquele gráfico ali, pessoal, ele tem uma inclinação, né? Eu posso fazer aquela reta do jeito que eu fiz ali, eu posso fazê-la mais baixa, com um ângulo menor aqui, ó, em relação à horizontal. Eu posso fazê-la mais baixinha, eu posso fazê-la mais em pé. O que vai determinar isso é a inclinação dessa reta. A inclinação dessa reta é aquele azinho ali, que a gente também traz essa informação lá da matemática. Tá? Se eu considerar dois pontos aqui, e por exemplo aqui, um x2, um x1, aqui um t1 e um t2, tá? E se eu calcular aqui, olha, olhando para esse triangulinho em vermelho, que marcarei agora, existe um triângulo aqui, ó. O que me dá essa alturazinha, hein, pessoal? Essa alturazinha, se eu projeto ela aqui no eixo Y, ela me dá... Na verdade, aqui eu marquei tempo, não era tempo, né, pessoal? Eu dei uma... Eu raciocinei à frente aqui. Aqui seria um Y2, aqui seria um Y1. Deixa eu ver se eu consigo corrigir rapidamente aqui. Aqui seria um Y2, aqui seria um Y1. Não tempo. A gente está falando da matemática ainda, não estamos falando da física, tá? Então tá ali, seria um Y2 e um Y1. Então o que me dá aquela alturazinha? Aquela alturazinha me dá Uma variação. uma variação, que é o ΔY. Um Y2 menos um Y1. E embaixo, igualmente, teremos uma variação aqui. Dado por quem? Agora você projeta no eixo X. Um ΔX é igual a um X2 menos um X1. Assim? Se você olhar para o triângulo retângulo que você tem ali em vermelho, você está tendo, para aquelas duas anotações que fizemos, ΔY e ΔX, você tem ali o cateto oposto sobre o cateto adjacente para este ângulo aqui, ó. Né? Então a gente tem aqui a tangente do ângulo é igual a quem? A um ΔY sobre um ΔX. Então pronto. Eu tenho aí algumas informações que eu tiro a partir da equação da reta ou a partir do gráfico. Né? Então para esse gráfico ali, eu consigo encontrar a inclinação dele, que me dá um ΔY sobre um ΔX. Depois lá na física, lá na cinemática, a gente vai ver se tem algum significado para a gente. Essa razão, se tem algum significado lá na física, quando a gente aplicar, onde a gente estiver aplicando. A gente tem ali um ponto onde aquela reta intercepta o eixo Y. Lá na cinemática a gente vai ver o significado dela também. Né? E tendo a equação da reta, você chega no gráfico, ou tendo o gráfico, você é capaz de chegar na equação da reta.
Sua matemática mostra para a gente, vocês devem, se não estiverem vendo aí, verão nos próximos dias, mas eu acho que já tem turma que está começando a ver funções lineares. Então vocês vão estudar um pouquinho mais isso aí. É uma ferramenta. E que a gente usa essa ferramenta aqui na cinemática, nesse momento, no movimento retilíneo uniforme, para a gente fazer uma comparação. Aquela equação nossa ali, y igual a x mais b, ela é muito parecida com a que temos ali como equação horária do movimento. Y é igual a x mais b. Se a gente comparar essas duas equações, o que eu posso ter ali, né, é uma representação de uma troca, na verdade, de y por s, bzinho por s0, a por vzinho e x por tzinho. Então é só você comparar essas coisas ali que você tem exatamente o gráfico agora para cinemática, né? Vamos fazer esse gráfico aqui, olha. Então, como é mesmo? Aqui a minha variável dependente é S. Lá na ferramenta matemática, era Y. Então, onde era Y, agora eu tenho S. Onde eu tinha X, eu tenho tempo. Onde eu tinha o Bzinho, que é onde intercepta, né, o eixo Y, eu tenho S0. E eu tenho a equação da reta para minha função horária da posição. Tá certo? Beleza. Então, sempre que a gente se deparar com esse gráfico aí, isso aí é um esboço, né? A gente vai estar diante de um gráfico que nos representa a posição da partícula, a posição final do nosso corpo, da nossa partícula, em qualquer tempo. Beleza? Simplesmente fiz uma comparação. Vocês viram que eu fui lá na matemática, peguei aquela ferramenta, comparei as equações de reta. Quem é a variável dependente? Lá a matemática chama de y. Nesse momento eu quero chamar de s. O Bzinho é o termo que intercepta o eixo y lá na matemática. Então aqui para mim o termo que não tem, que está sozinho, que não tem a variável dependente, é o S0. Então está ali. E assim vai. E sobre a inclinação? Ora, a gente pode fazer do mesmo jeito aqui. Eu posso escolher 2 pontos dessa reta, vamos ver o que nos aparece, né? Aqui eu tenho um par de pontos T1, vou chamar de S1. Esse é um par de pontos. O outro par de pontos é o S2, T2. Se eu fizer ali, destacar ali um triângulo, existe um triângulo retângulo aqui, não existe? Aqui, estou destacando ele em azul aí para vocês. Então, azul bem fraquinho, aparece aí para vocês? Sim, né? Está aí destacado o triângulo retângulo. Retângulo porque aqui está fazendo 90 graus, né? O que eu tenho como altura ou medida desse lado, hein, pessoal? Também uma variação. Variação de quem? Ué, eu tenho que projetar isso no meu eixo Y, no caso aqui meu eixo S, meu eixo vertical, para saber que valor ele assume. Eu tenho ali então uma variação que é S2 menos S1. Quanto mede aquele comprimento de baixo? Aquele comprimento de baixo, como o eixo é de tempo, mede uma variação do tempo, que é um T2 menos um T1. Então eu tenho um ΔS aqui, porque aqui eu tenho um eixo S. Olha lá na ferramenta matemática, lá. Só na matemática agora. A gente tinha um ΔY quando eu tinha um eixo Y. Agora na física, no movimento retilíneo uniforme, não na física em si, mas dentro do movimento retilíneo uniforme, no nosso foco agora. Eu tenho um ΔS porque eu tenho esse eixo vertical aqui, S.
Então eu tenho uma posição final menos uma posição inicial. Quando eu olho para baixo daquele triangulinho azul, se eu projetar aqui, aqui embaixo eu tenho agora um eixo tempo. Lá na matemática, quando eu estava fazendo analogia, o nome do eixo era x. Aqui ele é t. Tá? O nome você dá o nome que você quiser. Lá era couve, aqui é alface. Beleza. Importante que você saiba o que significam essas coisas e como elas se relacionam na equação. Beleza? Tem muito estudante aí que vê lá na matemática y por x e às vezes lá vai resolver um punhado de exercício desse, de reta. Resolve, sem problema nenhum, faz tabela, constrói gráfico. Aí quando chega em movimento retilíneo uniforme, por que troca os valores ali, os nomes, para S e T, por exemplo, trava, não consegue resolver nada. Tá? Então é simplesmente lembrar como é que você está aplicando a ferramenta. Então eu tenho um ΔS por um ΔT, cateto oposto sobre cateto adjacente, não é isso? Então aqui, olha, tangente daquele ângulo ali, tangente daquele ângulo, é igual a quem mesmo? ΔS sobre ΔT. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso vem da trigonometria. Ué, pessoal, ΔS sobre ΔT, a gente já viu isso. O que é, hein? Ué, ΔS por ΔT, isso é o conceito de velocidade. Então, se eu te der o gráfico, se você achar a tangente do ângulo, para quaisquer dois pontos da reta, significa que você encontrou para um gráfico S por tempo, espaço por tempo, que você encontrou a velocidade? Beleza, isso aí, olha ali. Tá bom? Então, aquela inclinação do gráfico ali me dá a velocidade do móvel. Tá bom? Lá na matemática, me daria a inclinação do gráfico, me daria um valor chamado azinho. Na nossa comparação, quem é o azinho aqui no movimento retilíneo uniforme? Compara ali, equação por equação. Aqui, ó. O nosso azinho é exatamente a velocidade, né? Compare essas duas equações aqui, ó. O x virou t, o s virou y. O bzinho é o S0, é a posição inicial, é aonde ele intercepta o eixo y. O vzinho é o nosso azinho. Olha lá, é o correspondente. Lá na matemática, a tangente me dava um ΔY sobre ΔX, que a matemática chamou de azinho. Aqui na física, o nosso azinho é um ΔS sobre ΔT. Mas nós estamos na física, nós estamos na cinemática. E na cinemática, variação do espaço no tempo, isso já está definido. Isso é velocidade. Então, nada melhor do que ao invés de chamar de azinho, que não vai ter muito sentido para a gente, não vai fazer muito sentido para a gente, vamos chamar de velocidade. Tá certo? Então, a nossa equação horária, S é igual a S0 mais VT, nos dá esse gráfico aí logo abaixo, e você pode, olhando para o tempo igual a zero, fazendo t igual a zero na equação S é igual a S0 mais VT, ela fica simplificada, S é igual a S0, e você achou o ponto em que a reta intercepta o eixo S. Você tem a posição inicial, a representação da posição inicial da partícula. Para qualquer outro ponto, se você jogar naquela equação e fizer a conta, você vai achar o S final. Tendo dois pontos, você consegue definir a reta. Você monta a reta, então, a partir da equação horária. Tá bom? O contrário também é verdadeiro. Se você tiver a equação horária, você atribui valores para o tempo e monta uma tabela. Construída uma tabela, constrói um gráfico. Tá bom? Dúvida até aí, pessoal? Tem alguma coisa lá no chat? Ou podemos avançar um pouquinho? Pitágoras é o velho Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ali a gente estava usando trigonometria, cateto com cateto, né? Por que os catetos foram esses, né? Esse e esse. Porque o ângulo considerado estava sendo esse ângulo aqui. Né? Então, cateto oposto é o lado que está de frente para esse ângulo. Cateto adjacente é o lado que está colado nesse ângulo.
o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, que está aqui, é a nossa hipotenusa. Não é isso? Só para relembrar lá. Eu tenho aqui uma reta. Opa, muito ruim para reta. Então, vocês confiem e acreditem que isso aí é uma reta. Tá certo? Todo mundo está vendo uma reta aí, né? Eu vou definir aqui alguns pontos, né? Eu posso ter... Será que eu tenho algum brinquedo aqui? Sempre tem uns brinquedos por aqui. Olha aqui. Eu posso ter um determinado carrinho numa determinada posição aqui da régua. Esse carrinho está na posição 0. Esse carrinho está aqui na posição, sei lá, 5, considerando o eixo dele, considerando ele como um ponto, tá? Esse carrinho pode estar do lado de cá, pode estar no 0, né? A minha régua pode ser uma régua como essa, que começa do 0 e vai crescente, é isso? Ou eu posso ter uma régua com 0 aqui no meio. E é isso que eu vou fazer aqui, ó. Vou botar aqui o 0. Certo? Então, para a esquerda, eu caminho com menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, por aí vai. Para a direita, 1, 2, 3. Estou botando uma régua, tá, pessoal? 4, 5. Uma régua imaginária. Eu posso ter agora carrinhos. Vamos pegar um carrinho aqui. Determinado carrinho. Nessa posição aqui, por exemplo. Menos 1. Vou lá buscar outro carrinho. Eu levei qual? Levei o verdinho. Deixa eu levar o amarelo agora. O alaranjado. Esse outro carrinho aqui nessa outra posição, 3. Olha só o que nós vamos fazer. Os carrinhos estavam ali na rodovia e aí de repente eu boto ali uma régua, aquela régua amarela, desculpe, desenhada desse jeito, a origem naquela posição, é uma régua que tem negativo e positivo. É sabido que o carrinho da frente, que eu vou chamar de carrinho B, ele está a 1 metro por segundo, e o carrinho de trás, eu vou chamar de A, está a 2 metros por segundo. Uma coisa importante na cinemática, você precisa, já que a velocidade é um vetor, né, você precisa, para deixar tudo bem caracterizado ali, informar para que lado a sua velocidade está sendo positiva. Você está adotando valor positivo para ela. Porque se por acaso, em algum momento, durante a álgebra, aparecer um valor negativo de velocidade, você entenderá que aquela partícula a qual aquela velocidade faz referência estará na direção contrária, no sentido contrário ao que você adotou. Então é mais fácil sempre pensar em adotar o positivo para a direita. Por isso que eu fiz aquela marcação ali agora, tá bom? Muito bem. Se o carrinho da frente está a 1 metro por segundo, se os dois carrinhos se deslocam para a direita, o de trás está a 2 metros por segundo. É razoável pensarmos que, em algum momento, o carrinho de trás vai ultrapassar o carrinho da frente. Não é isso? Razoável, né? Ele está com velocidade maior, mesmo que isso demore um tempo grande, mas uma hora ele vai conseguir passar. Então, o carrinho da frente, o carrinho de trás, eu tenho as posições ali. Que eu marquei ali na tela, eu coloquei mais ou menos no menos 1 e no 3, as posições ali. O que acontecerá no momento da ultrapassagem, pessoal? No momento da ultrapassagem, esse carrinho vem, e a ultrapassagem, a gente sabe, obviamente, é sempre feita pela lateral. É isso? Então, para quem olha de cima, vocês olhando de cima agora, esse é o momento da ultrapassagem. Um carrinho está exatamente ao lado do outro. Mas para quem está na beira da rodovia, se você puser a régua aqui atrás, eles ocupam exatamente a mesma posição. Certo? Então, se você está olhando de cima,
você vê um carrinho do lado do outro. Mas para quem está na beira da rodovia, como a gente está olhando agora, aí na tela para vocês, eles estão exatamente na mesma posição. Ora, se eles estão na mesma posição, então é razoável pensar que se eu escrever a equação horária da posição de um e de outro, e igualar essas duas posições finais, eu encontrarei o tempo em que a ultrapassagem vai acontecer. É isso? É exatamente isso. Por isso que a gente vai fazer, considerando a nossa equação horária da posição. Então, quem é a equação horária da posição? Como é que é mesmo? Posição final é igual à posição inicial, mais um tantinho que ele pode ter se deslocado se ele tiver com velocidade constante. Aplicando isso para o carrinho A. Então, eu tenho a posição final de A. Vamos fazer junto aí, acompanhe comigo. Usando essa equação em preto, a equação geral. S0, quem é o S0 para o carrinho A? Menos 1. Olha lá, o menos vai junto para dentro da equação. Ele está na posição menos 1. Aí ele andou menos 1. Não sei quanto ele andou. É a posição inicial. Botei uma régua lá e naquela régua que eu joguei ali, aquele carrinho, naquele momento, estava naquela posição menos 1. A velocidade dele, 2 metros por segundo. Para a direita ou para a esquerda que ele está indo? Está indo para a minha direita. Ah, mas para a minha direita eu adotei positivo. Então, mais 2t. Essa é a equação horária para o carrinho A. E para o carrinho B, vamos escrever também. Posição inicial do carrinho B. Ele está na posição 3. Ah, é menos 3? Não inventa. Olha exatamente o que está ali naquela régua. Ah, mas e se essa régua andar para lá e para cá? Ela não vai andar nem para lá nem para cá. Como se fosse uma fotografia, tá bom? Ele está na posição 3. Velocidade, agora é menos, né? De jeito nenhum, ele está com a setinha indicando que está se deslocando para a direita, e eu assumi antes de tudo que tiver para a direita lá, de vetor, né, a velocidade, no caso aqui no movimento retilíneo uniforme, eu vou colocar com um sinal positivo, então aqui mais um t. Então não tem nem o que pensar, é copiar os valores e colocar, tá bom? Então na ultrapassagem, qual o instante da ultrapassagem? Qual o instante da ultrapassagem? Então, em que instante vai acontecer a ultrapassagem? Um carrinho está na frente, o outro vem com velocidade maior atrás, opa, parou. Nesse instante, para quem está olhando de lado, olhando lá para a régua de posições, os dois, embora lado a lado, para quem vê de cima, para quem vê aqui da lateral, eles estão na mesma posição. Então, vamos igualar. No instante da ultrapassagem, eu tenho que SA, fazer de outra cor aqui, só para ir destacando as etapas. SA é igual a SB. Substituindo menos 1, quer que faça embaixo, para ficar mais fácil acompanhar? Menos 1. Quem é o SA? Menos 1 mais 2t. Quem é o SB? 3 mais 1t. Lembrando que essa régua que a gente coloca ali, né, pessoal, essa régua imaginária que eu botei, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, até o 5 ali, essa régua pode ser substituída por uma régua da BR, uma régua normal. O carro quebrou na estrada, você vai ligar para um socorro. Que informação que você dá? De trechos em trechos, nas BRs, tem uma plaquinha indicando, por exemplo, BR-116, 258. Né? Então é ali a posição ou próximo de onde você está, para que o socorro chegue até você. Né? Você quebrou, e aí você vai pedir alguém para te socorrer, e aí? Ah, eu estou aqui perto, tem uma casa verde, uma casa amarela, você estiver quebrado entre aqui e Belo Horizonte, como é que a pessoa te acha? É mais fácil de Belo Horizonte para cá ou daqui para lá e te socorrer? Tá? Então você tem que dar alguma referência. Ao posto de gasolina tal, ele representa uma posição para você em alguma reta imaginária ali. Né? Se as duas pessoas considerarem essa mesma reta, a gente se encontra. Tá? Então vamos fazer a conta agora. Vou deixar os tzinhos do lado de cá. 2 tzinhos, do lado de lá tem um tzinho, vou passar ele para cá negativo. Vou esconder o 1, não tem por que ficar anotando, né, essa multiplicação ali. Do lado de lá eu tenho 3, e eu tinha um menos 1 do lado de cá, que vai para lá como mais 1. 2t
menos t, t. 3 mais 1, 4. O que isso representa para a gente? Que depois de 4 segundos, os carrinhos irão se encontrar. No nosso desenho ali, o carrinho verde vai alcançar o carrinho mais alaranjado, né? Tem também verde. Mas o carrinho de trás, o carrinho A, vai encontrar o carrinho B em 4 segundos. Partindo desse cenário inicial que a gente colocou aí, dessas posições iniciais, dessas velocidades iniciais. Tá bom? Aí eu posso te perguntar mais, já que eu tenho o tempo em que a ultrapassagem vai acontecer, eu posso perguntar, pessoal, qual vai ser a posição? Onde vai acontecer a ultrapassagem? Né? Então, ali, para o item B, onde? Em cima é qual instante, qual tempo? Embaixo é onde vai acontecer a ultrapassagem. Ué, se no momento da ultrapassagem a posição dos dois é a mesma, não é isso? Então, se eu substituir esse tempo em qualquer uma das posições horárias, eu terei a minha posição de ultrapassagem. É isso mesmo? Exatamente isso aí. Então, vamos fazer? Vamos substituir na equação de A. SA é igual, qual era a mesma equação de A? Vamos ali, SA menos 1 mais 2T. Menos 1 mais 2T. Quando o tempo vale 4 segundos, quanto vale o SA? Facinho, né? Menos 1 mais 2 vezes 4. 2 vezes 4? 8. Menos 1? 7. Se considerarmos que tudo aí está no SI, a unidade ali é 7 metros, não é 7 quilômetros. Tá? Se considerarmos que está tudo no SI, 7 metros. Então, onde estará o carrinho A? Na posição 7 metros. Tá? E o carrinho B? Onde ele vai estar, hein, pessoal? Ué, não está sendo perguntado o ponto da ultrapassagem? Ué, o carrinho B vai estar na mesma posição, do lado do carrinho A. Né? Para quem olha de cima, um vai estar ao lado do outro. Mas para quem olha de lado, vê só um carrinho. Né? Vamos conferir? Estou acreditando, não. Ah, é? Tá, não. Então vamos ver aqui. Deixa eu ver. 3 mais 1t. Quanto vale o tempo? É o tempo da ultrapassagem, 4 segundos. Então vamos substituir. SB é igual a 3 mais 1 vezes 4. 4 vezes 1? 4 mais 3, 7 metros. Ó! Como deveria ser, né? Então, numa prova, por exemplo, numa prova de concurso, numa prova de colégio, como a de vocês aqui, posso substituir em qualquer uma, Rodrigo? Pode, claro. Por quê? Porque os dois vão estar na mesma posição. Você partiu dessa situação, tá bom? Vamos fazer um gráfico um gráfico para o carrinho B? Vamos fazer? Olha só. Gráfico o carrinho B, o gráfico da posição. Como é que é esse gráfico, hein, pessoal? A equação está logo ali em cima do item C, né? SB igual a 3 mais 1T. SB igual a 3 mais 1T. Você vai atribuir valores para T. Por exemplo, 0, 1 e 2. 3 pontos. 2 pontos já definem uma reta. Vamos atribuir 3. Quando o tempo vale 0, nós vamos substituir na equação horária e descobrir em que posição o carrinho B estará. Quando o tempo vale 0, eu faço ali tempo igual a 0 e sobra posição de B igual a 3. Tá certo isso? Ah, tá certo. Quando o cronômetro estava zerado, ele estava na posição inicial dele. Então a posição final vai coincidir com a inicial, já que o tempo ainda é 0. Não começou a correr ainda. Quando o tempo for 1, fica 1 vezes 1,
Olhando aí para a equação, tô olhando para essa equação aqui, ó, estrelinha aparecendo aí para vocês, ó. Tá bom? Quando o tempo é 1, 1 vezes 1, 1. 1 mais 3. Quando o tempo vale 2, quer dizer, agora tempo igual a 2 segundos. 1 vezes 2, 2 mais 3. É isso? Vamos fazer um gráfico agora aqui, ó. Troquei a cor ali para botar o eixo aqui pretinho. E aqui embaixo o outro eixo. Aqui embaixo eu tenho tempo, aqui em cima eu tenho S. Não é isso? Quando o primeiro par, agora nós temos 3 pares de pontos. O par 3 e 0, o par 4 e 1 e o par 5 e 2. Nós vamos marcar esses 3 pares no gráfico. Tá? Então eu vou botar uma escala aqui mais ou menos. Aqui está o 0 para o tempo, né? Aqui estaria o 1 e mais ou menos aqui estaria o 2. Você tem que ajustar uma escala aí também, depois ao longo do tempo a gente vai aprender a fazer esse ajuste. E para a posição inicial? Ora, aqui vai estar o 3. Olha que o 3 pode estar bem juntinho aqui, né? Aqui vai estar o 4. Também questão de ajuste de escala, tá? Aqui o 4 e aqui o 5. Tentando manter um espaçamento de uma unidade mais ou menos igual ali entre eles, tá? Senão o gráfico fica torto. É importante, se você está tendo saltos de 1 em 1, é importante que os saltos de 1 em 1 em Y sejam iguais. Eles podem ser diferentes daqueles saltos em X. Né? Vocês viram ali que no tempo T, no eixo T, desculpe, os saltos foram de 1 em 1, né? 0 para 1, 1 para 2, né? Mas o espaço que eu botei entre um tracinho e outro é maior do que o do eixo Y. Isso pode. Tá? O que não pode é saltos de uma mesma unidade dentro do mesmo eixo mudar de tamanho. Isso te leva a um gráfico, um esboço de gráfico totalmente errado, tá bom? Então vamos lá, vamos marcar o primeiro ponto. Quando o tempo era 0, o S valia 3. Quando o tempo era 0, o S valia 3. Quando o tempo era 1, o S valia 4. Quando o tempo era 1, o S valia 4. Quando o tempo era 2, o S valia 5. Então, quando o tempo era 2, olha lá, eu traço os pontilhados até encontrar o par. O 5, o 2, o 4 e 1, o 3 e o 0. Agora eu uno esses pontos. Opa, pronto. O que eu acabei de montar? O meu gráfico para a minha função horária da posição para o carrinho B. Certo? Então eu tinha função horária. Nessa função horária eu substituí valores, atribuí valores para o tempo, 0, 1 e 2. Substituí na equação e encontrei os valores de S. Portanto, neste exemplo, eu cheguei a 3 pares de pontos. Fiz o esboço do gráfico a seguir, lançando esses pontos, esses pares de pontos lá dentro. Tranquilo? Quero ouvir vocês aí. Foi muito difícil isso aí? Tranquilo? No roteiro didático que eu já deixei lá no Moodle, vocês já conseguiram acessar a física no Moodle? Já está informando a atividade para a semana passada e para essa semana. São atividades que não são para entregar, são para praticar, né? E elas são tiradas do livro texto de vocês. Então já tem problemas desse tipo lá para vocês fazerem, praticarem. De movimento retilíneo uniforme, pessoal, a essência é isso aí, tá? Se um carrinho estivesse indo numa direção e o outro noutra, a resolução era parecidíssima, né? Lembrando simplesmente de você, como você adota a velocidade numa direção positiva, eu sempre uso para a direita positiva, acho que fica mais fácil assim. O carrinho que estiver indo para a direção negativa, quando você montar a equação horária dele, você vai entrar com valor negativo de velocidade. E vai fazer as igualdades do mesmo jeito que a gente fez, o gráfico do mesmo jeito. Esse problema é o problema clássico de movimento retilíneo uniforme. Em quanto tempo acontece a ultrapassagem, onde ela acontece, e construa o gráfico. Tá bom? E se pedisse o gráfico da velocidade? Qual o gráfico da velocidade para o carrinho A? Aí você faria um esboço, né?
Aqui você tem agora velocidade no tempo. Qual é o gráfico da velocidade do tempo para o carrinho A, pessoal? Estamos em movimento retilíneo uniforme. Ele é caracterizado pela velocidade constante. Legal. Então, a reta horizontal aqui, uma reta horizontal, à medida que o tempo passa, a velocidade não muda, ela se mantém no 2. Está escrito lá em cima que a velocidade Azinho é de 2 metros por segundo. Então, esse é o gráfico da velocidade.